Papo Mineiro, hoje numa prosa de história, com a economista pela UFMG, mas também historiadora Juliana Bonomo, tecnológica em gastronomia e pós-doutoranda do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Universidade de São Paulo, e coordenadora do NOETNO, Núcleo de Oralidades e Etnologia, também na USP. Pesquisadora em História, pesquisadora nas áreas de História e Cultura, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em Memória Social pela Unirio. Foi professora no SENAC, na Estácio e na Universidade Presbiteriana de Mackenzie, em São Paulo. E o melhor, diz ela que é um prêmio para Minas Gerais. Escreveu o livro Com Gosto e por Gosto, O Ofício das Quitandeiras de Minas Gerais sobre uma perspectiva histórica. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, Hernani, boa tarde, obrigada. Nós que agradecemos, ter aqui uma escritora conversando conosco num É papo mineiro, num papo mineiro. uma prosa bem boa. Não é? Vai ser uma prosa muito boa. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui, viu? Te agradeço muito pelo convite. Que isso. Foi muito bem recomendada e quando falou do livro, eu falei assim, essa aqui tem que estar aqui no Papo Mineiro. Ai, que bom, que bom. Tá vendo? Então vamos ouvir sua história, né, Juliana? Que deve ser Isso. muito interessante. Fique à vontade, não fique preocupada com o tempo no final, porque a gente vai te avisando quando a gente for chegando no final. Tá bom. Bom, Hernani, assim, a minha caminhada profissional, ela é eclética e meio tortuosa, sabe? Eu já fiz muita coisa. Bom, tenho 48 anos e às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas como assim você já fez isso tudo, né? Mas Ainda também... mais que parece que tem 38. Que bom! Parece mesmo. Bom, obrigada. Então, eu vivi em Belo Horizonte até meus 22 anos e fiz economia na UFMG. Eu entrei na UFMG em 94, que foi exatamente o ano da implementação do Plano Real. E acho que muitas pessoas ali, muitos colegas meus desse ano, dessa geração, tiveram esse ímpeto, né, de estudar economia para entender justamente como foi possível parar aquele processo de hiperinflação que a gente sofreu tanto, né, nos anos 80, com aquela alta de preços desenfreada. E para mim, pelo menos, aquilo foi um fator de encantamento. Então, eu queria muito entender toda aquela dinâmica. Entrei para o curso, mas já com uma tendência a fazer um mestrado em História, em Sociologia. Por que esse interesse da história e da sociologia? De onde surgiu? A história sempre me encantou. E as histórias também. Eu sempre gostei de ouvir histórias. E é por isso mesmo que eu escrevi o livro, né? O livro foi baseado em histórias. E eu tinha essa vontade de contar uma história sobre Minas, uma história maior também, né? Que é feita pelas pessoas, mas que abrange um conjunto de um estado, um país. Sempre tive muito interesse pela cultura brasileira. Então, daí esse viés, né, para a parte mais histórica.
Só que eu me formei e estava me preparando para fazer o mestrado em sociologia, e aí acabei me casando com um carioca e me mudei para o Rio. Então, aos 23 anos eu já estava no Rio. Cheguei a trabalhar por um período muito pequeno com economia, lá no IPEA. Eu era assistente de pesquisa, fiquei acho que uns 8 meses só. Queria mudar de área, então acabei fazendo uma pós-graduação em marketing e terminei a pós-graduação, porque eu tenho isso, se eu começo uma coisa eu termino. Embora eu já soubesse que o marketing não era muito a minha área, sabe? Faltava alguma coisa. Eu não sou muito uma pessoa de negócios. Mas o curso em si foi muito interessante, assim como o curso de economia, que me deram muitos subsídios, me deram muita... a forma de pensar é muito interessante. Então, a minha forma de pensar como economista, como historiadora, acaba também pegando coisas da economia, do marketing. Então, foram cursos sim, que me agregaram muito, embora eu não tenha praticado, né? E daí eu fui morar um ano nos Estados Unidos, aliás, um ano não, 3 meses, fiz um curso de inglês lá. Quando eu retornei, a Universidade Estácio de Sá, lá no Rio, abriu o curso de gastronomia. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Essa coisa bem, bem mineira mesmo, né? De ficar na cozinha com a avó, com a mãe. Então, eu tinha, aí acompanhava os programas, Ana Maria Braga, que era o único que tinha na época, né? Isso foi o que? No ano 2000. Aí, A Ana Maria Braga começou em 2000 na TV da Globo, né? pois é. Aí eu olhava aqueles chefes indo lá, eu falei, olha, é possível ser profissional, né, nessa área. E quando abri o curso, eu não pensei 2 vezes, me matriculei, era um curso de 2 anos. No início eu não tinha ideia do que eu ia fazer com aquilo, mas aí foram surgindo os estágios, né? Aí eu trabalhei em restaurante, e aí sim, eu fui morar um ano nos Estados Unidos, fiz alguns cursos lá, me aprimorei, e quando eu voltei, eu comecei a dar aula na Estácio de Sá, onde eu fui aluna, depois virei professora, né? Dei aula no Senac também, e, bom, foram ao todo, o tempo dedicado à gastronomia foram quase 15 anos. E a maior parte em sala de aula, que é o que eu gosto muito de ensinar. E aí, quando foi em 2014, eu deixei a Estácio para vir morar em São Paulo, que meu marido veio trabalhar aqui, e aqui tem muita possibilidade, né? Só que eu já estava pensando em deixar a gastronomia e ficar só com a parte acadêmica, porque lá no Rio, antes de me mudar para São Paulo, eu fiz mestrado em memória social, que é muito ligado à história, à parte de patrimônio. Como eu trabalhava com comida, eu já tinha muito essa questão do patrimônio na veia, de querer entender isso, e uma vontade de valorizar a cozinha mineira, principalmente a cozinha das donas de casa, não essa cozinha, como se diz, mais Grumosa, glamurosa. isso, que tem seu valor também, né? Mas assim, eu ficava pensando justamente na minha avó, nas comadres, nas tias que ficavam ali fazendo coisas tão lindas e um pouco escondidas, né? Com um trabalho um pouco escondido. E então, quando eu vim para São Paulo, já com mestrado em memória social,
que estudei, que foi quando eu comecei a estudar as quitandeiras. Chegando aqui, eu entrei para o doutorado em História Econômica na USP, e aí foram mais 4 anos estudando o ofício das quitandeiras, e que então resultou no livro. E hoje eu faço pós-doutorado na USP, agora eu estou com um outro tema, eu pesquiso uma prática cultural que se chama Gurufim, que são, assim, grosso modo, são velórios dedicados a sambistas, então são velórios onde as pessoas bebem cerveja, tocam samba, que acontece, né, esses fenômenos mais no Rio de Janeiro. Então eu pesquisei muito junto à comunidade da Escola de Samba Portela. Que E pena, hã? que pena, que Por que pena. Eu sou pena? mangueirense, Ah, mas a que Mangueira é pena, eu sou linda. mangueirense. Eu adoro a Mas Mangueira. a Mangueira é linda. As escolas de samba são interessantes, né? Porque não tem a rivalidade que tem no futebol. É aquela rivalidade que é ali no sambódromo e tal, mas uma apoia muito a outra, Sim, né? Realmente o samba une todas elas. Eu acho isso muito bonito. E aí, também lá na USP, né, a gente abriu esse núcleo, que é um núcleo dedicado a estudos de oralidade e etnografia, porque o meu método de pesquisa principal é a história oral. Então, nós abrimos esse núcleo, né, para colocar em andamento alguns projetos, para discutir questões metodológicas, treinar pessoas também que estejam interessadas em trabalhar com história oral. E essa, então, é um pouco da minha trajetória. não, mas é ótima, muito boa, né? Muito complexa, muito intensa, com muita Isso. coisa para contar. Agora nós vamos entrar agora na uma parte mais Ah, interessante. agora nos detalhes, os bastidores. Mas aí é interessante. Sua família é mineira do interior ou de Belo Horizonte mesmo? A minha família é de uma cidade que se chama Entre Rios de Minas, que fica ali quando você vai para São João del Rei, Tiradentes, tal, você passa ali Sim. no trevo dela, tem um cavalo campolino, uma escultura do cavalo campolino ali Ali na perto frente. São Brás do Salsuí. Isso, Ali muito perto. perto. Isso, exatamente. E a sua cidade é rica nessa questão gastronômica? Ah, ela. Bom, primeiro que temos excelentes cozinheiras. Não é uma cidade onde você vai encontrar alta gastronomia, mas em qualquer boteco, qualquer bar que você vá, tem comida muito boa. Nós temos excelentes doceiras e em 2017 eu ajudei a formular o Festival Gastronômico Receitas de Família, Uhum. porque meu pai foi prefeito da cidade de 2017 até o ano passado. Então, eu, juntamente com o secretário de Cultura, formulamos esse festival, que é Receitas de Família, justamente para ser um festival que enaltece a cozinha caseira. Muito bom. E, Excelente. Aquela região é muito bonita, né? Gosto muito daquela é região. Também tem linda. ali o Rocambole, né? O Mais para frente rocambole tem do uma Água cidade do Dourada. Rocambole. Não tem? O rocambole, que é uma Aquela região é delícia. muito boa. Eu adoro. Adoro aquela região. Eu também Né? gosto muito. Sou E aí, suspeita, né? Mas eu gosto demais. mas aí, você escolheu um tema, então, das quitandeiras. Você queria E contar um pouco, primeiro valorizando a mulher, né?
que é a Isso. mulher que vendia as coisas, né? Uhum. Pelo menos no tempo colonial. Apesar que hoje a gente vê isso muito também, né? A Sim. Bahia faz o seu marketing com as baianas no tabuleiro. Não é isso verdade? Isso, isso. Então é muito interessante esse aspecto, que ainda é um tema histórico, mas é um tema atual também. É sim. Então conta como é que foi que você projetou esse livro. Como é que Bom, você pensou esse livro? eu queria contar essa história desde sua origem, desde o trabalho da quitandeira do século XVIII até a quitandeira dos dias atuais, porque o ofício ele muda bastante, né? Principalmente na passagem do século XIX para o século XX, quando se começa a se formar um mercado de trabalho no Brasil. O enfoque da pesquisa são as quitandeiras do século XX, que até onde a memória das minhas entrevistadas alcançou. Então, eu ia pegando histórias das avós, das bisavós, então eu consegui alcançar histórias de até 1930, 1940. Mas a ideia seria estudar, né, principalmente falar dessas quitandeiras que trabalham hoje por encomenda, que tiveram aprendizado familiar, de passado de mãe para filha. Mas eu achei que ficaria incompleto o trabalho se eu não começasse a falar das quitandeiras do século XVIII, né? E como foi feita essa ponte da quitandeira escravizada negra para a quitandeira de hoje. E o livro finaliza com a questão do patrimônio, que o patrimônio vai pegar também toda essa parte histórica, né, essa valorização da história e da tradição. O patrimônio, nós entramos com pedido em 2013 de registro do ofício das quitandeiras de Minas Gerais como patrimônio cultural imaterial, junto ao IFAM. Sim. Então, foi um trabalho meu com a Secretaria de Cultura de Congonhas. Em 2013, eu reuni todo o material, fiz um resumo, mandei um pendrive com entrevistas, matérias de jornal, com vídeos, e também com assinatura de 43 quitandeiras. Porque quando você entra com pedido de registro, ou de tombamento, né, esse pedido não pode ser individualizado, ele tem que vir de uma coletividade. Então, eu peguei Sim. todo esse material, enviei, e em 2016 o IFAM montou a comissão para avaliar, né, a possibilidade do registro. Então, desde então, eles começaram a mobilizar pesquisas de campo, colocaram um questionário na página deles para as quitandeiras responderem. E imagina, nós estamos em 2024, né? Já está demorando, aí já Caminhando tem para o 11. final, caminhando para o final. Pois é. E aí a questão agora é que o IFAM quer incluir no ofício das quitandeiras as quitandeiras de Goiás. Porque, embora elas não utilizem a nomenclatura quitandeiras, existem em Goiás muitas biscoiteiras. O ofício é praticamente a mesma coisa, pessoas que fazem bolo, rosquinha, pão de queijo para vender por encomenda, só o nome que não é quitandeira. E a tendência do patrimônio agora é ele ser cada vez mais abrangente. Porque quando a gente pega, né, a patrimonialização do queijo Minas, por exemplo, então na patrimonialização ia acontecendo por região, o Canastra, o São Roque,
E agora eles estão tendendo a fazer uma coisa maior, que pegue maiores regiões, né? Então, o pessoal da Universidade Federal de Goiás já entrou em contato comigo, eles estão em fase de pesquisa de campo. Me parece que ainda não existe um prazo estipulado para terminar, mas eu acho que agora vai andar. Espero Já, que em breve a gente tenha a concretização do registro. isso. Muito bom. Excelente. Então, a sua origem é aquelas quitandas, né? Lá Isso, da casa da avó, da casa da mãe. Né? Eu adoro as quitandas. eu também. Qual que é a Adoro. sua preferida? Qual que você gosta mais? Ai, ai. São algumas, viu? É, né? Eu gosto de bolinho de tudo quanto é bolinho. Né? Mas eu sou Ah, doido com bolinho de feijão. é Né? bom mesmo. Eu adoro É, bolinho de feijão. Né? é, Adoro é bolinho de bom. feijão. Então, talvez seja a predileta. Mas eu gosto muito de empada. É, E olha que, Juliana, eu não como ave. Então, eu não olha, como nada de galinha, né? e aí Então, eu você passo come muito pata de aperto. quê? Eu passo É, muito aperto. Então, eu faço empada de imagino. palmito, de Ah, camarão, de alho poró, de várias coisas. olha. De várias coisas. Então, eu não passo Aham. aperto nisso, não. Eu só passo aperto na casa que faz coxinha de galinha, empadinha de galinha e pastel de galinha. Ai, meu Deus. Será que é tão comum, né? E aí eu não como, aí é uma complicação. Mas hoje muitas pessoas já sabem, já não passo tanto aperto como já passei alguns anos atrás. Né? São duas coisas minhas. E o café adoçado de rapadura. Eu não Ah, tomo café adoçado, não tomo nada eu, adoçado, nem eu suco, nem também café, nem chá, não. nem nada. Então eu passo aperto nessas duas coisas. Nossa, Hernani, vou te falar, eu também, viu? Não, galinha eu como, mas o café adoçado, E pior que adoça mesmo, né? Fica doce com a vida. docinho. É, você não sente o gosto do café, né? Então, eu Gente, gosto muito de café, adoro café, tomo muito café, mas eu tenho passo aperto. Então, eu já pergunto antes de me oferecer o café, eu falo assim: você tem café sem açúcar? Eu já pergunto antes. Que aí a pessoa sabe que eu tomo sem açúcar. é. Mas e aí nós estamos falando então isso. É, eu estou lendo o livro, né? Que você me Uhum. agraciou com ele, muito obrigado. Né? Foi ótimo. Imagina, um Eu prazer. estou lendo o livro, estou gostando demais, né? Ai, Essa que questão. bom, que bom. Porque me relembra também, né? Fazenda do meu avô, né? Que tinha lá o dia de fazer biscoito, o dia de fazer quitandas, né? Tinha tudo Isso. isso. O dia que mata o porco, tem dia que matar a galinha. E eu sempre É, curioso, eu sempre estou vendo tudo, sempre olhando tudo. Né? Então é muito interessante. E agora você está falando que está trabalhando então com o samba. Né? isso, É uma nova isso. pesquisa. Como é que você vai fazer esse trabalho? Bom, esse trabalho também eu estou utilizando a história oral, as entrevistas, né? Então eu tenho, até agora eu realizei 7 entrevistas com membros da Escola de Samba Portela, mas é claro que esse público pode aumentar, porque eu peço indicação, cada entrevistado me indica uma outra pessoa, então se alguém me mandar para o Salgueiro, para a Mangueira, eu vou. Mas tem sido uma pesquisa bastante difícil, bem diferente da Por quê? pesquisa em Minas. Assim, primeiro que em Minas eu sou mineira, eu também faço parte da história que eu contei. É um tema em que você tem facilidade com que as pessoas falem sobre ele, né? É muito tranquilo falar sobre seu próprio trabalho, sobre comida. E o tema do pós-doc agora é morte. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. Então, a ideia é pegar
delas informações sobre como ocorrem esses velórios. E à medida que elas rememoram isso, elas estão revivendo um luto, né? Então, algumas pessoas já recusaram, não quiseram falar, outras não me disseram não diretamente, mas se esquivaram. E eu também, eu não faço parte da comunidade da Portela. Sempre gostei muito da velha guarda, da escola em si, sempre tive muita simpatia, né, por ela, mas eu não conheço as pessoas ali. Então eu tenho que, principalmente falando sobre um tema tão sensível, eu tenho que conquistar a confiança das pessoas. Sim. Então tem sido desafiador nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, assim, interessantíssimo, né? Porque esse ritual fúnebre, ele vem da cultura banto, de uma cultura afro-carioca, de influência africana, e tem tudo a ver com samba. Tenho estudado muito a história do samba, que é uma coisa linda. É muito Brasil, Maravilhoso. né? Bem Brasil, né? Eu sou É, louco com a escola de samba. Eu acho a é, escola de samba um exemplo de planejamento. Né? hum, No dia seguinte do desfile, ela já está pensando para o outro ano. Né? isso, é Então, bem assim, isso. é uma questão dos ensaios, umas coisas da comunidade dividir em grupos e cada grupo fazendo o seu melhor. Eu acho isso uma coisa fantástica. Eu adoro É, escola de samba. é, Isso é muito bom. Eu acho que é extremamente brasileiro. Eu nem é. falo carioca. Eu acho que é brasileiro. Uhum, uhum, Evidente, o maior show da Terra é no Rio de Janeiro. sim. Mas São Paulo hoje está caminhando muito bem. São Até Paulo Belo tem Horizonte, escola. hoje, as escolas de samba que eram assim, menores, mais fracas. Hoje eu tenho me assustado com as escolas de samba de Belo Horizonte, o público que elas estão dando. Né? Olha, Então, é uma fantástico. coisa brasileira, é uma coisa brasileira. Assim como Sim. uma festa junina. Né? É, Porque estava é. todo mundo sempre pensando, o carnaval é que é o coisa. Não, o carnaval é Uhum. também brasileiro, mas a quadrilha não é só nordestina, ela tem no Brasil inteiro. É sim. Uhum. Né? É, Então são coisas brasileiras, né? sim, Coisas sim, brasileiras. Né? Então, sim. são momentos de alegria, né? São momentos de liberdade, né, Juliana? São momentos de liberdade também. E aí me Ah, conta um pouco mais. E para frente, do céu, o que você pensa? desculpa, cortou um pouco. Para frente. Para frente, depois do samba, o que é que você Ah, pretende? depois do samba. Eu... o samba vai continuar dentro de mim. Uai, não tem dúvida. Eu pretendo continuar fazendo pesquisa. Eu vou agora, né? Eu vou tentar dar aula em alguma universidade. A USP e as universidades aqui de São Paulo não têm tido muito concurso na minha área, mas finalizando o pós-doutorado, né? Eu estou procurando por isso, para ficar mais em sala de aula, e pesquisa é minha paixão. E Ótimo. eu quero continuar pesquisando, mas principalmente pesquisas em que as pessoas possam contar. Tem um pouco a ver Posso? comigo, com a história da minha família, já é um tema que entra mais pela política, Ó, mas interessante. pela política Porque, de um lado. muito bem. Eu pensei que lá que você falou que você ia mexer no samba na escola, porque você sabe que as escolas sempre começaram no terreno, no quintal Sim, das tias.
isso, da Então, Chico ela ia também. ter um outro lado aí, as mulheres que eram culpadas, as mulheres que cozinhavam também, faziam a Isso, feijoada, fazia lá a comida, que todo mundo ia cantar o samba. Então, isso. esse também é um tema fantástico. Nossa. Você vai Na lá. Eu Portela tem conheci, eu o. conheci, eu conheci alguma dessas mulheres, né, da Mangueira, né? Principalmente Ai, da que Mangueira. delícia! Então, assim, é muito interessante a história delas. É, Sabe? Que o samba começou com elas. Né? sim, Porque se ela não tinha a outra casa, não tinha samba. as festas nos quintais, é isso mesmo. Né? As comidas, o almoço, o jantar, e a comida tinha comida. Tinha que ter comida e a cachaça. Tinha, A comida e a tinha. cachaça. Né? É. Ou era um angu com algum tempero, ou era uma feijoada, né? Mesmo. Uhum. Mas é sempre essa questão. Então é uma batata frita mesmo para tomar com a cachaça, um torresmo, uma coisa desse tipo. Era lá que começaram as escolas de samba. E eu sou fascinado por esse tema. Ai, Né? que bacana. Então, já terminando esse trabalho, eu já vou mandar para você, para a gente ter um outro Vai, papo eu aqui adoro também esse tema, sobre viu? Adoro isso. esse tema. Não, mas assim, eu gostei demais, sabe, Juliana? Você, como boa menina, ter escolhido essa questão das quitanas. Uhum. Precisava desse registro, né? Precisava desse Ah, registro, sim. mostrando, inclusive, que a mulher reclama que ela não tem a vez, não tem a vez. Não, tudo partiu delas. É, é assim. Uhum. Né? Não É, tem nada que não tenha a mulher no meio, é, facilitando a coisa. Né? é. Até quando você vai na história, né, nós estamos aqui nos dias em setembro, dia da independência, se não fosse a imperatriz, não tinha independência. Hum. É um bilhete da imperatriz. Né? É uma carta da imperatriz que agilizou isso. Então, a abolição também, se não fosse Dona Isabel, não tinha também abolição. Então, são coisas que a gente tem que se pensar. Né? A É mulher é muito sim. importante nesse país. E não é a É. mulher branca, não. É a mulher branca, a negra, a indígena, Todas, né? que, hoje nós, que hoje nós todas. chamamos povos originários, mas para mim não faz diferença. Para mim não era pejorativo chamar alguém de indígena, de índio, não era. Era questão. Uhum. Né? É, Então é muito interessante. Né? é. Muito E a interessante. questão, E assim, sempre das. a comida na mão da mulher. É, Sempre a comida na mão da mulher. Né? é. Não é E mesmo? Então, questão das quero ver você quitandeiras, escrevendo mais sobre isso. Quero ver você escrevendo mais sobre isso. sim, Adorar. sim. Eu Vou gostar escrever demais. sim. Eu estou curiosa também para saber sobre as quitandeiras de Goiás, como vai ficar aí essa mistura Minas-Goiás, né? É, E, e eu espero, Hernani, assim, que eu escrevi esse trabalho também pensando em fazer com que o trabalho da quitandeira fosse visto como trabalho, e não somente como aquele passatempo. Ah, não tem nada para fazer, vai, vende quitanda. Ah, não, mas ela não trabalha, ela vende quitanda. Não, ela trabalha sim, ela é uma quintandeira, ela entendi. produz o espaço doméstico, mas ela é uma trabalhadora. Né? Você pensa Então, bem, eu vou agora falar com você, o pão de queijo, né? Ninguém enjoa de comer pão de queijo. Falo com uhum, tranquilidade. Todo mundo come pão de queijo, não come um, come mais de um. E não isso. enjoa. E teve uma empresa que lançou o pão de queijo para o mundo. Né? Uhum, uhum. Outra coisa que achei, às vezes é muito interessante de perceber, comida de boteco. Nasceu aonde? É, Né? BH. Horizonte. E espalhou pelo país. Agora E tem hoje no todo mundo país quer fazer. todo. Todo mundo quer fazer um comida de boteco. Né? Mas boteco Então, igual o essa é nosso uma não coisa. tem. Igual de BH não tem em nenhum Não lugar, viu? tem, não tem, né? Porque a comida é original. É. Né? É a Uhum, comida original. Você é. sabe essa questão da receita. Se a mão não for igual, a receita fica diferente. Isso. É. Né? É Muito aquela bom, mão. viu? É isso Ó, mesmo. nosso tempo está terminando, Juliana. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Primeiro, para assim, as moças como você também, que de repente têm um interesse de conhecer alguma coisa, às vezes também é
das quitandeiras mais novas, né, que pensa que não é uma profissão, não é um trabalho, né? Então, um trabalho. Você está provando isso no livro, né? Sim. É um trabalho extremamente importante para a continuidade da nossa tradição, da nossa história, que está sendo cada vez mais valorizado. É um trabalho que pode ser realizado de forma independente, dentro de casa, né? A pessoa pode conciliar com o cuidado dos filhos, com o cuidado da casa, ou ela pode até mesmo virar uma grande empresária das quitandas. Então, acho que a quitanda tem muito futuro, muito. Então, tem que saber trabalhar com isso, ter uma boa gestão. Tem órgãos aí que são especializados em orientar pessoas, né, que abrem Isso. pequenos negócios. E a tradição, ela está sendo cada vez mais valorizada. Então, eu acho que quem Isso. trabalha com quitanda tem bastante futuro. Não tem dúvida. E você não nos contou qual a quitanda que sua quitanda predileta? Ah, é a rosca da rainha. Rosca da Rainha é muito bom, muito Aquela que gostoso. É, parece muito que gostoso. tem uma trança assim. A minha tia fazia uma muito boa. A gente tem que recordar uma pessoa, né? Você Não é? sabe que Eu também. a minha avó paterna fazia um nhoque, eu olhando. Só eu e Uhum. ela que estava. E ela ia fazer o nhoque para mim e para ela. Fazia a massa, né? E fazia o nhoque. Nunca comi Ai, que igual. delícia. Nunca comi. Imagino. É, Eu pelejo procurando, não acho. Né? Então, é essa coisa mesmo do afeto, né? é. Mas muito obrigado. Quero que nós com um outro livro, pronto, você venha novamente aqui contar sobre ele. Vai ser um Tá? E eu vou prazer. contar muito do seu livro, viu? E eu vou contar muito do Opa! seu livro, que eu gostei demais. Estou gostando demais. Tá bem? Ai, fico Grande contente. abraço para você. Para você também. Eu que te agradeço, tá? Adorei. Viu? Não, nós que agradecemos, né? Ter aqui a nossa historiadora de valorizar a mulher e também valorizar as coisas imateriais. Muito bom. Grande abraço para você. Para você também. Muito obrigada. Tivemos então a história aí um pouco das quitandeiras, mas tem que ler o livro, né? Das quitandeiras tem que ser livro. Lido e saboreado também, né? Esse livro também tá, é book, e depois a gente vai dar as instruções para vocês encontrarem e lerem o livro. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.